Bom dia, galera. Sociologia. Vamos continuar a discussão sobre cultura e a gente vai adentrar hoje uma perspectiva bem específica do século XX, né? O século XX ele traz para a gente profundas transformações no campo, por exemplo, da comunicação, tá? É lógico que não podemos pensar esse campo da comunicação e todo esse desenvolvimento de uma forma desvinculada ao capitalismo, certo? No capitalismo, galera, tudo é uma mercadoria, tudo é um negócio, tudo se torna mercantilizado, tudo tem um preço, para resumir. E esse é o cerne da aula de hoje. É sobre a cultura de massa no século XX, que perpassa desde o advento do rádio, tá? Atravessa televisão, cinema e recentemente a internet, tá? Essa cultura de massa, que é uma cultura produzida em grande escala e que permite o quê? Por que massa? Porque com o desenvolvimento da comunicação permite com que essas informações, o entretenimento, a música chegue de uma forma chegue para as grandes massas de uma forma mais democratizada, tá? Só que aí é que está o negócio. Música, a arte de uma forma geral, né? Elas não apenas estão vinculadas ao capitalismo nesse século XX, elas vão ser gerenciadas por ele. Elas se tornam mercadorias. Por isso que a aula de hoje é sobre indústria cultural e um termo cunhado pelo Adorno, Theodor Adorno e pelo Max Horkheimer, num livro que chama Dialética do Esclarecimento, e no texto específico que chama Indústria Cultural, que é o que? A indústria da cultura, quando o capitalismo ele vê na cultura, na arte, uma forma do que? De lucro, lucratividade, rendimento, e aí investimentos na música, na arte de uma forma geral, tá? Então vamos lá. Essa análise específica disso aqui, feita pelo Adorno e Horkheimer, aliás, antes disso, né, vamos colocar uns pingos nos is, porque é minimamente importante, pelo menos ficar algum tempinho discutindo sobre isso, né? Os dois fazem parte do que? Da escola de Frankfurt, pensadores alemães, ali ó, do comecinho do século XX, tá? Da cidade de Frankfurt, da Universidade de Frankfurt, que eles são sociólogos e filósofos, então tem uma interdisciplinaridade no pensamento dessa escola de Frankfurt, e que foram perseguidos pelo nazismo ali no começo da década de 30 e tiveram que se mudar para os Estados Unidos. E lá continuaram sua produção, acabou o nazismo e voltaram, tá? E eles também eles produzem um negócio, então guardem isso, escola de Frankfurt, e eles são criadores da tal da teoria crítica, tá? Essa teoria crítica que, como o próprio nome diz, né, ela é construída por meio de várias críticas. O Adorno, que é o cara desse texto, ele é muito ácido nas críticas, em todos os textos dele que eu tive contato, tá? Muitas críticas ao quê? Ao mundo moderno, tá? Só que uma crítica que não perde de vista o quê? É aquele aspecto da razão iluminista. Ano que vem a gente vai estudar mais pormenorizado isso, que é o que? A razão como uma possibilidade de emancipação do ser humano. E por que é relevante eu ter colocado essa questão da racionalidade, galera? Porque a gente está pensando o quê? Que ó, a gente está mais ou menos ali, ó, Segunda Guerra Mundial. Esses caras vivenciaram esse grande conflito, né? E o que acontece? Durante toda a história humana, galera, da modernidade específica, vamos pegar o Renascimento, a gente vai pegar a Revolução Industrial, o Iluminismo e, sei lá, a Revolução Francesa também. Todos eles colocam em perspectiva o quê? A racionalidade, a razão como uma forma de emancipação humana, tá? O que vai acontecer? E é lógico, nesse caminho todo a gente tem o que? O desenvolvimento da ciência, que nós já estudamos, tá? Lembra lá, Francis Bacon, a ciência tem que ter uma utilidade para a humanidade. Nessa mesma esteira, séculos depois, vai vir Augusto Comte para dizer a mesma coisa, né? Sobre o positivismo.
E aí, no século XX, nós teremos o quê? A barbárie do nazismo, as bombas atômicas. E aí os questionamentos em cima da ciência e da razão vão ser muito grandes. Ao ponto de realmente muita gente jogar esses pressupostos que foram acumulados ao longo do tempo, né, de conhecimento fora. No sentido de falar, mas que razão é essa? A quem ela serve? Ela serve para quê? Para dominar? Para um grupo que detém o conhecimento dominar o outro? Será que essa razão é tão boa assim? Então, eles são a última escola que realmente vai ter uma preocupação em defender a racionalidade, mas é lógico que eles criticam ela também. Tá? E aí a gente tem outros pensadores, como o Herbert Marcuse, o Habermas, são 5. Walter Benjamin, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno são os dois do texto de hoje. Tá? Então o que é essa indústria cultural, galera? É o capitalismo se apropriando da arte e produzindo em grande escala. Quando ela começa a ser vista como o quê? Como um objeto de lucro, uma produção que é exclusivamente para vender. Ou seja, nós estamos lidando aqui, por exemplo, com a ideia de arte mercantilizada. Tá? E nisso, tanto a cultura popular que a gente já estudou, quanto a cultura erudita, tá ligado? São copiadas. Então a gente vai ter o quê? A reprodução das músicas de Beethoven no rádio, por exemplo, mais de algum tempo atrás em CDs, mas hoje tem o YouTube, então quem quiser ouvir Beethoven tem acesso, né, nessa plataforma. E tanto essa cultura erudita quanto a música caipira, né, que dentro do universo capitalista passou a ser chamada de sertaneja. E ainda a gente tem o que, por exemplo, a música pop, que foi criada no século XX. E aí que tá, os dois no texto, eles vão fazer o que? Eles vão vão traçar algumas críticas, né? Primeiro, que a partir do momento que a arte se torna comércio, se torna objeto de grana, ela perde o quê? Primeira coisa, ela perde o senso crítico, né? Porque a arte é uma forma do quê? De contestar a realidade, tá? Ela perde o quê? A atmosfera do conceito de belo. Por quê? Porque você promove cópias. Então, por exemplo, a gente pensar, eu posso entrar no Google agora, baixar lá o quadro da Mona Lisa, imprimir ele num tamanho da hora, colocar no meu quarto. Quem entende de arte, que não é o meu caso, tá? Coloca uma seguinte questão: será que a atmosfera do quadro original que está lá no Museu do Louvre, a atmosfera que ela transmite é a mesma do Xerox, da impressão que eu fiz e coloquei no meu quarto como pôster? Não é. A cópia, ela não traz essa atmosfera. Eu lembro que teve uma vez que eu fui no MASP, lá no museu em São Paulo, e eu trombei um pintor que pra mim eu gosto muito, que é o Hieronymus Bosch. Pô, tem realmente uma atmosfera na hora que você vê aquele quadro doido de perto. Só que se eu imprimo o mesmo quadro, coloco no meu quarto, será que traria essa mesma atmosfera? Quem entende dessa relação entre arte, filosofia e estética diz que se perde, tá? Mas, galera, ó, tem outras coisas. O artista, por exemplo, ele vai perder o que? A sua autonomia. Ele grava, né? O artista, ele grava lá, vamos supor que ele vai lançar um CD de 10 músicas em combinação com o produtor dele. Ele grava 15. 5 vão ter que ser excluídas. Só que quem escolhe a exclusão e a inclusão não é ele. Ele pode ter gostado muito da música que ele chamou de X. Se o produtor achar que aquilo lá que lá não vai vender, não vai fazer sucesso, ela é excluída, independente do artista. Os artistas, eles também passam pelo estranhamento de ter que muitas vezes compor para o mercado. A onda do momento é falar sobre um assunto tal, aí a música tem que ser naquele sentido, né? Então ele passa por o quê? Mais ou menos por um trabalho estranhado, que é um conceito marxista, tá? Cunhado pelo Marx.
que é o que? É aquele trabalho em que você não se reconhece nele, você não tem satisfação em fazê-lo, não te dá aquele prazer na hora que você termina, tá? Então ele passa por esse estranhamento também. Então vejam bem, nesse processo de mercantilização da arte, da música, do cinema, né, mesmo os artistas eles sofrem com isso. Fora que também é uma perda de identidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa música sertaneja, que chama de sertanejo. Nas antigas, ela era uma música que falava sobre o quê? Crônicas da vida na roça, no campo. E aí você pega o sertanejo do século XXI, pega essas duplinhas que tem aí, que se conheceram em universidades. Qual deles pegou numa enxada? Nenhuma dupla pegou na enxada. Então as coisas eles vão se apropriando e vão deformando a arte, fugindo da realidade. Uma música sertaneja que não fala da vida no sertão. E sertão, galera, é interior. Isso aí é um conceito que tinha ali no século XVI e XVII para se referir ao interior do Brasil que não tinha uma população colonial, tá? Então no sertão não significa árido e aqui todo aquele imaginário que foi construído para a gente, tá? O sertão é um interior que contava com populações nativas, né? Ameríndias, indígenas e não tinha sido colonizado, né? Por isso muitas vezes no imaginário colonial dos bandeirantes, né? Era uma coisa hostil, enfim, perigosa, mas isso aí que é a noção de sertão, tem a ver com o meio natural, com o mato. E essa galera do sertanejo é um sertanejo que não fala de mato. É um sertanejo que pode falar de qualquer outra coisa. Então vejam bem como vai se perdendo também a própria identidade da cultura popular. E essa cultura de massa, galera, eles seguem um modelo de produção, eles têm uma padronização, como se fosse uma coluna vertebral, ou uma, sei lá, eles têm uma espinha dorsal, né? Por exemplo, filme de herói, vamos supor que seja uma espinha dorsal aqui, ó, filme de herói. Todos os filmes de herói que emergem daqui, que seriam as costelas, é a mesma coisa, só muda o que? Os personagens, porque o enredo, o roteiro é o mesmo. Então você pega, por exemplo, Thor, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Vingadores, Capitão América, é tudo a mesma coisa. Não muda. Pega o Funk Ostentação como pilastra e todos os MCs com suas músicas enquanto costelas. Eles seguem a mesma coisa, falam a mesma coisa, tá? Além do que, essas músicas que perderam seu senso crítico, tá? A arte perde seu senso crítico, segundo Adorno Horkheimer, elas vão reproduzir o que? O machismo, elas vão reproduzir uma mentalidade pró-capitalista. Peguem o filme do Parasita. Aquele filme, ele é muito bom, porque ele realmente mostra como há a deformidade da mentalidade do trabalhador. O trabalhador que tem quem explora ele, mas ele quer se enriquecer para se tornar o opressor. Muito bom esse filme para fazer uma análise, tá, galera? Fica a dica, já que estamos falando de indústria cultural, né? Maniqueísmo é outro elemento muito presente que faz a gente realmente acreditar, porque a indústria cultural influencia nosso modo de ver. E aí a gente fica naquela, né? Assistindo, ouvindo as coisas, e aí fica naquela, bem e mal. Que o maniqueísmo é essa relação dicotômica, bem e mal. E aí a gente sempre tem o vilão e o bandido, o bonzinho contra o ruim. E se a gente realmente quiser pensar o mundo, galera, de uma forma um pouquinho mais apurada, tem que sair dessa esfera de bom e ruim, bem e mal, pelo amor de Deus. O mundo é muito mais complexo do que essas duas caixinhas paradoxais aí, não dá pra encaixar tudo nisso e naquilo, tá? Pega show de stand-up, galera, é outra coisinha que é difícil, viu? São poucos os que eu vi, assim, que eu falo, puta, legal. Porque o que ele coloca? E aí já tem a ver com a primeira aula de cultura. Coloca sempre em perspectiva o etnocentrismo, porque quem que é o objeto do stand-up?
é sempre aquele que é olhado de forma diferente e inferiorizada na nossa sociedade. Vai ser quem? Vai ter, por exemplo, elementos de gordofobia, homofobia. Eu já fui num stand-up que estava tirando a minha própria cultura, que é a cultura caipira. Um sujeito caipira tirando a sua própria cultura para fazer gente do estado de São Paulo rir. Isso lá em Minas. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa, difícil, hein? Eu levantei e fui embora, porque não dá, só que a vontade era de levantar e atrapalhar o negócio, tá? Mas é isso, galera, essa indústria cultural, ela influencia muito a forma da gente ver, tá? Um mundo. E, digamos assim, que elas impedem, né? Essa indústria cultural, segundo o Horkheimer e o Adorno, ela impede que nós tenhamos um pensamento crítico. Na verdade, para vocês verem como é que é a coisa, o conceito de diversão e lazer são conceitos do século XX, sobretudo o lazer. E a indústria cultural entra como o quê? Como um lazer na vida do trabalhador que já tem assim, uma cotidianidade bastante agressiva no capitalismo, explorada. E aí ela entra como uma diversão, e essa diversão é o que? É uma fuga da realidade. Ela é uma anestesia do próprio eu, dos seus próprios problemas. Então, por exemplo, quando vocês estão assistindo um filme lá, um Vingadores da vida, quem é que está refletindo sobre algo? Você está ali, mecanicamente assistindo o filme, você já sabe qual que é o final. É a padronização. Você não pensa nem em você mesmo quando você está assistindo um filme, tá? E aí é que tá, você anestesia o seu próprio eu, você esquece que você existe e fica ali, você vive o filme, com aquele olho arregalado, tá? E é lógico que para o status quo, quanto menos você pensa, quanto menos você critica, melhor é, porque as formas de dominação continuam de pé, continuam a ser reproduzidas cotidianamente. Então é uma grande anestesia que o trabalhador tem e que é atirada nele o tempo inteiro. Programa de TV, rádio, né? Rádio em menor medida hoje, mas mesmo assim, tá? E galera, tem essa padronização, e é uma padronização que chega até a gente. E aí você vê cabelo, as pessoas imitando cabelo de outras, você tem roupas iguais, isso influencia até a forma de pensar, tá? E dentro dessa questão, por exemplo, da criticidade, as letras não falam nada. Tchê, tchererê, tchê, tchê, o sujeito não sei o que e você. O que fala isso? Muita pouca coisa, tá? Ou o sujeito, que eu não sei o nome dele, que foi o cara que faleceu de helicóptero no passado, que é o do Tinder, lá, da Jennifer. Essa letra específica, ela trata de uma coisa banal. Banal é uma coisa comum, cotidiana, né? Só que não tem qualquer tipo de reflexão. E aí o sujeito que ouve e que absorve isso, vocês acham que vai questionar o quê? Né? Então a arte, ela perde a sua criticidade. E ela não só perde a criticidade, porque a gente tem o quê? A construção de ídolos. O século XX é um momento em que constrói os ídolos, galera. Não tinha isso em 19. Alguém que te influencia, que você idealiza a ponto de ver nele um modelo a ser seguido. Seja pela TV, seja pelo YouTube, e um youtuber, por exemplo, tá? E ele é feito para quê? Para construir uma ideia de proximidade com a gente, para a gente ter uma relação de afeto com o sujeito, de tão afeto que você sente mais próximo dele do que seu vizinho. Veja como é contraditório isso. Não é nem contraditório, é um absurdo. Você gosta mais de um sujeito que você nunca viu do que o vizinho seu. Olha como se desdobra, como é esse capitalismo no campo da cultura no século XX. Tá? E é lógico, né? Só para finalizar, né? Copia tudo. Tudo aquilo que nessa indústria cultural, que é o que a produção em grande escala é quando a arte vira mercadoria, objeto de lucro. Nem o músico precisa ser bom. Basta ele ser uma pessoa que se encaixa no padrão.
Basta o quê? Que tem um empresário que vê nele dinheiro, galera. Esse cara é uma mina de grana. Ele não precisa ser bom. Ele pode, a pessoa, ela basta ser uma pessoa bonita e tem um conhecimento mínimo de música. Se alguém vê nela uma possibilidade, né, vê nele uma mercadoria, taca dinheiro. Porque vocês acham que participar de programa de TV não paga? Tem programa de TV que você paga 80 mil reais pro programa. E aí você chega lá no programa, ó, vem pra cá não sei quem. Você cumprimenta o cara como se fosse teu melhor amigo, mas nunca viu na vida. O cara pagou, participou do programa, aquilo lá vai dar audiência. Então tem um tripé na indústria cultural, que é o quê? A música, a mídia e o consumo. Precisa dessas três coisas para um produto cultural dar certo, tá? Então a indústria cultural é isso, galera, é a indústria da cultura, que apenas pensa no quê? No mercado, que faz da arte, que epistemologicamente é algo contestatório, uma coisa que reproduz o status quo, que faz as pessoas perderem a criticidade, tá? Por outro lado, e aí agora eu já chego rapidamente, obviamente, né, num outro pensador da escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin, porque vejam bem, o Adorno e o Horkheimer só teceram críticas. O Walter Benjamin, para vocês terem o outro lado da moeda, né, não me lembro o nome do texto dele agora, na verdade eu nem tinha pensado em falar dele, mas ele vai dizer o quê? Que a indústria cultural, beleza, ela tem todas essas questões que eles levantaram, só que ela possibilita o quê? Que a arte chegue às camadas populares. Ou seja, a indústria cultural possibilitou que a arte fosse o quê? Democratizada, o acesso a um Beethoven facilitado, tá? Só para finalizar, eu vou ler uma coisinha aqui porque eu tenho o texto, tá? Que é uma parte que eu achei muito interessante sobre o cinema. Ó, desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. A gente já sabe o que vai acontecer nos filmes, galera. Não só isso, né? O ouvido nosso é treinado para quê? Para achar feliz, para gostar do final feliz, tá? E é interessante o negócio, porque a noção de amor, galera, que a gente tem aqui no século XXI, ela é resultado de um bombardeio da indústria cultural. É música, é filme, é televisão, é novela, até novela de rádio que tinha nas antigas. Todos esses aspectos, para a gente ver a profundidade que tem isso na formação do emocional, né? Porque a emoção ela é cultura, galera. A forma como o amor, como nós sentimos o amor no século XIX é diferente do século XX. E nós somos frutos disso. Então, há toda uma idealização desse sentimento, né? E eu falo desse sentimento no sentido do eros, tá? Da atração. Não amor de pai para filho ou entre amigos, né? Eu falo de um amor de casal, tá? E o que acontece? É uma construção cultural. Pega aí, ó, 80 anos até o final do século XX. Amor, 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 amor. Tudo isso, ó. Sertanejo só fala disso. Já não é mais aquele sertanejo da roça. Lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Agora não. Amor, 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 amor e essa bateção, galera. E aí continua a convenção de mente. Filme, novela, constrói psicanaliticamente, né, do ponto de vista da psique humana, esse sentimento, que é muito diferente do 19. O 19 é diferente do 16. As emoções, elas mudam de cultura para cultura, de tempo histórico para tempo histórico. E a indústria cultural, galera, essa mercantilização que nos influencia, e veja um grau de influência, construiu um sentimento, tá?
Louco, né? Mas logo mais eu volto com mais assuntos da sociologia para nós aí, galera.